Inicio a minha palavra agradecendo o presidente aqui da Câmara, a pessoa do senhor Creuci. Tive a oportunidade de conhecer pessoalmente lá em casa. Agradecer à mesa, os quatro participantes da mesa diretora dessa casa, demais vereadores, grandes conhecidos, e tem os dois novatos que eu não conheço, mas os grandes, quer dizer, o Tonico da ambulância, quer dizer, amigo de mais de 30 anos. Clodoaldo, ele é grande meu amigo porque eu transferi a amizade que eu tinha com o pai dele, com o avô dele, para tudo para ele. Olha. E demais vereadores mais novos, eu não conheço, mas todos têm minha homenagem. Parabenizar a minha prefeita aqui, quer dizer, ao meu lado, é uma honra. E cumprimentar os meus colegas que estão recebendo esse título, a pessoa de Elair Bueno, o Coronel Pires, o Lauriston e as autoridades e cumprimentar a todos os presentes, minha família, quer dizer, pequena família aqui presente, mas é muito grande no coração. Cumprimentar as autoridades, meus colegas, a presidente, as autoridades, os convidados aqui dos meus colegas, todos aqui. Então, o meu obrigado. Iniciar dizendo que eu sou uma pessoa abençoada por Deus, porque sempre tive Deus no meu coração, na minha vida. Porque se eu desconectar da imagem de Deus e não ser, eu não sou nada nessa vida. Então, e para provar que eu sou uma pessoa abençoada, e citar esse ano de 2023. Dia 6 de janeiro, completei 58 anos de casado. Hoje, eu estou recebendo essa belíssima homenagem. Terça-feira agora, eu completo 88 anos de idade. Dia 20 de agosto, eu completo 50 anos de Porangatu. Dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, eu completo 60 anos de formado. Então, eu provei que eu tenho 88 anos, né? Vou mostrar depois que eu ver a carteira de identidade. Então, é uma continha fácil de fazer. Se eu estou prometendo que eu tenho 88 anos, subtrai 50 anos de Porangatu. Sobra o quê? 38 anos. De onde eu vim? O que essa pessoa veio? Aonde estava? Por que veio aqui? Por que veio para Porangatu? Olha a história. Então, eu provei 50 anos de Porangatu, 38 anos lá em Minas. A minha carteira de identidade. Eu me chamo Edgar Carlos da Silva, nascido em 1935, na cidade de Prata, Minas Gerais.
casado com a dona Núbia Bernardes Silva, tive 3 filhos, 8 netos e um bisneto. Então, essa é a minha carteira de identidade. A minha carteira do CRM, na carteira de identidade, ela foi expedida dia 28 de fevereiro de 1956, em Belo Horizonte. E o número da minha carteira de identidade é 429.469. Minha carteira de meu CRM, o meu número é 1417. Nessa época, Goiás era todo, quer dizer, Tocantins, tudo era Goiás. Mas quando eu tirei essa carteira de identidade, só tinha 1.417 médicos em todo o Goiás, todo Tocantins, todo Goiás e todo Tocantins. Olha o que aconteceu nesses 50 anos de idade. Faz a conta. Então, a minha carteira de identidade é essa. Como eu provei que eu tenho 38 anos, aonde? Lá no Prata, onde eu nasci, né? Eu não nasci no Prata? Eu nasci no Prata. Na margem direita do Rio da Prata. Nasci de mão de parteira, fui criado 10 anos, meus primeiros anos, todos juntos, meu pai e minha mãe. Quer dizer, tive uma grande experiência dessa minha vida. E minha primeira escola, eu tive que sair da minha casa e ir na casa do meu tio a pé. Mais de 15 quilômetros, para ir, 15 quilômetros para voltar. Olha que história bonita, né? Aí, meu pai conseguiu, nessa primeira escola, eu consegui conhecer palmatória. Olha que história bonita. Aí, passado não sei quanto tempo, eu estudei nessa escola. Meu pai conseguiu trazer esse professor, era um baiano, chamava Sr. Rocha. Acabei em casa, foi dentro da minha casa. Meu pai construiu um rancho na beirada do quintal. A escola, eu continuei, foi com o mesmo professor, mas na minha casa. Era um rancho de tábua, e isso fez mais história. E durante esse estudo, eu comecei a crescer, e comecei a ajudar minha mãe e meu pai dentro das especialidades dele. E tenho uma grande lição, quer dizer, eu fiz um livro de 4 capítulos em Minas, e escrevi um outro livro aqui por Atu, também de 4 capítulos. Os livros são factícios porque eu criei na minha cabeça, porque eu nesses anos de vida, eu escrevi uma história que está entre vários neurônios lá sobre sigilo, igual o Lula, e o Lula copiou meu sigilo e fez o sigilo de 5 anos dos atos de Brasília, dia 8. Safadeza do Lula, porque quem criou foi eu. Mas, então, eu vou fazer os capítulos, os 4 anos do Prata, é verdadeiro, porque eu sei contar a história toda. E os 4 capítulos aqui em Porangatu também são todos verdadeiros. Então, o primeiro desses 4 capítulos aí em Porangatu,
o primeiro capítulo é a mais bonita da minha vida. Depois, o segundo capítulo, eu terminei o ginásio, o primário e o ginasial na minha cidade. Era mais ou menos 7 anos de período. Quando eu fazia o curso de ginásio, veio uma luz na minha cabeça, falava assim: você vai ser médico, vai formar e vai trabalhar aqui no Prata, para atender os seus conterrâneos, seus amigos, sua família muito grande lá em Minas, tanto do meu lado da minha mãe como da minha esposa. Tudo muito grande. Então, o que é que eu fiz? Aí meu pai, naquela época existia o científico. Aí meu pai levou para Uberaba, fazer o curso científico, Colégio Triângulo Mineiro, na década de 50. Quando estava terminando o científico, Juscelino Kubitschek, presidente da República, que era mineiro de Diamantino, levou a primeira faculdade de medicina para Uberaba, pertinho onde eu estava fazendo o sindicato. Jogou o sapo na água, porque aí, já no terceiro ano de científico, eu comecei a fazer cursinho para preparar para o vestibular. E tomei bomba no primeiro ano, porque naquela época, faculdade, vestibular era só no meio do ano, não é essa mamata que tem hoje, todo meio do ano tem milhares de faculdades para todo mundo nesse Brasil. Então, naquela época, só era esse sistema. Eu acho que o Giovanni pegou essa época, não foi? Pois é. Então, esse capítulo, quer dizer, eu vivi nesse terceiro capítulo, foi justamente 10 anos em Uberaba, fazendo científico e fazendo o curso de medicina. O quarto capítulo são 10 anos vividos do Prata, para cumprir o compromisso que era para ser médico e trabalhar lá. Formei em 63 e eu precisava de mais um tempo para me preparar clinicamente mais experiente. Naquela época, o Prata só tinha um hospital e 2 médicos, tinha um terceiro médico, mas trabalhava por DNR, tinha um ambulatório separado. Mas, em janeiro de 64, eu fui com um colega de Teresina, chamava Vladimir Bularmarco Monteiro, com a cara e a coragem para São Paulo. Olha aqui, para ir fazer um hospital, tinha que ir especificamente para o hospital. Não, igual barata tonta. Chegamos em São Paulo, foi parar na Santa Casa de São Paulo, o Hospital Emílio Ribas. O Emílio Ribas é de doença infecto-contagiosa. Tive uma história triste na minha vida, que acho que ninguém de vocês viu. Tinha 2 pacientes doentes de raiva canina, presos dentro do hospital com a grade de ferro. Olha que história triste. Aí, ia na Santa Casa e final de março, recebi uma carta do meu pai: vem embora correndo que o doutor Fernando, tio de Giovanni, vai ficar sozinho. Comprei uma mesa ginecológica, resumida, simples, um armário e um teto de plástico para escutar o BCF da neném. Vim para o Prata, mandei despachei isso para o Prata. No início de abril de 64, comecei a trabalhar no hospital, Madre Teodoro, para fazer companhia para o meu
o doutor Fernando Padre Vilela Tio Giovanni. Já era também pratense e deu a vida também para a cidade do Prata. Aí, eu comecei a trabalhar e eu me lembro que eu entrei, levei para o hospital meu aparelho de pressão Taicos e o BD que meu pai me deu no terceiro ano, no dia de hoje custava R$12. Então, entrei com esse aparelho de pressão no hospital, lá, e aí a minha mesa ginecológica, levei lá para lá também. Aí comecei a trabalhar. E tive uma grande... essa história lá do hospital é uma história bonita porque eu tive 3 filhos e nesses 3 filhos, todos nasceram lá dentro do Hospital Regional, na mão do doutor, pai dos meus filhos. Olha que coisa bonita. Aí, esse é o 4º capítulo. O que aconteceu nesse 4º capítulo, que foi o motivo porque criou o motivo de vir para Porangatu. Conheci Porangatu, devia falar, porque eu tive um colega que chamava Dalmo Barbosa de Castro, filho de Uberaba, formou, em 64, subiu para Porangatu, foi para o Hospital São José. Já fiquei conhecendo em Porangatu por causa desse colega. Bom, comecei a trabalhar e comecei a ganhar um dinheirinho. O que eu fazia? Pegava aquele dinheiro que estava ganhando e comprava bezerro e pagava, comprava em janeiro, marcava e os bezerros ficavam mamando nas vacas porque ninguém tirava leite. Quando eu recebia aqueles bezerros no fim do ano, no meio do ano, o bezerro estava garrotão, né? Tudo bem criado. Aí, a fazenda do meu pai pequena, aí dei para um amigo casado com a minha prima, com o padrinho do André, e a fazendeira muito boa. Depois de um ano, a gente vendia esse com garrotinho. Isso foi o meu primeiro mês. Aí foi comprando. E depois comprei mais, dei para outro rapaz lá da mesma região. Resumindo, nessa época eu estava com 900 cabeças de garrote, ganho da profissão. E na década mais ou menos, antes da década de 70, eu tinha um colega no Prata, que era único filho de fazendeiro, ele só fez ginásio, aí foi trabalhar com o pai dele. E em 70, mais ou menos 70, esse colega veio aqui em Formoso, comprou a fazenda na Senhora Aparecida. Aí voltou para o Prata e pôs a fazenda à venda. Vieram 2 fazendeiros conhecidos, primeiramente não fez negócio. Aí veio o doutor Edgar, dia 25 de fevereiro de 1971, com meu pai, meu sogro, o bezerrão e um fazendeiro amigo da fazenda. Chegamos dia 25, olhei rapidamente, na 26 terminei de olhar, e paramos em Santa Teresa, olhamos uma, e esse amigo queria ver outra fazenda. Conhecia Parreira, hoje, ouviu? Eu conhecia Parreira antes de você. 71, fevereiro, olha que história bonita. Nessa ida passagem para Parreira, conheci Porangatu, pequenininha. Aí voltei. Dia 1º de março, dentro do hospital lá de Mário Teodoro, fechei o negócio com as fazendas. Era para ser sociedade com meu sogro. Aí resolvemos, eu já dava conta de pagar sozinho, o meu sogro recebe a escritura, e eu fico com o meu capital negociando de sociedade. Ou você me cede. Não, você fica com
com a escritura. Aí me emprestou 70 mil reais, cruzeiro naquela época, aí comprei a fazenda. No meio do ano, aí meu pai me indicou um conhecido dele lá e trouxe para tomar conta dessa fazenda. Em julho, esse foi o motivo. Então, foi embora. E nesse mesmo ano, quando eu estava voltando para o Prata, parei no Hospital Santana, o doutor Visconde e o doutor Edgar criou um financiamento chamado Proterra. Esse Proterra que me trouxe para cá. Por isso que eu tenho que entrar nessa história. Ia dormir na casa do gerente do Banco do Brasil, em Goianésia, em Jaraguá. Cícero era o belabense, que foi um dos primeiros gerentes do Banco do Brasil no Prata. Então, fica muito conhecido. Depois o Cícero foi transferido para Jaraguá. Como eu ia jantar e dormir lá, contando para ele dessa história, desse projeto, fomos à noite, eu e ele, no Banco do Brasil, abri o Banco do Brasil, para ver se era verdade aquela história. Não, é verdade. Paralelo 13 para baixo, tem esse financiamento. Olha que coisa bonita. Fui embora para o Prata. Nessa época, formou o princípio Banco do Brasil o município me formou, o princípio Banco do Brasil de Uruaçu. Rapidinho, parece dia 10 de agosto, corri, parei em Uruaçu, fiz a proposta desse financiamento. E tinha, Mara Rosa era o chefe da Emater. Conversei com a Emater, ele foi lá na fazenda, levantou o projeto. Esse projeto teve que ir para Goiânia, porque Sérgio passava do limite. Dezembro de 71, um funcionário chamava Guimarães. Doutor, não sei se você me chamou doutor, não. Diga, a casa não dá para entrar nesse projeto. Aí passa, tira que eu faço de recursos públicos. Abril de 72, o projeto foi apoiado, foi aprovado, já formou o Banco do Brasil aqui de Paracatu. Assinei o contrato aqui em Paracatu. Comprei minhas 200 vacas, 10 touros e foi embora. Aí surgiu esse financiamento chamado Proterra, e esse financiamento foi o motivo pelo qual eu parei aqui, né? E aí foi o motivo pelo qual eu vim. Aí fiquei estudando. Como é que eu vou para Paracatu? Só tinha o São José de México, que é uma assistência. Aí entrei na fila do SUS para vir para cá. Entrei na fila do SUS. Para poder o SUS te mandar para cá. Quando surgiu a vaga, era só 3 médicos que trabalhavam no hospital. Isso aí é o começo da saúde de Paracatu, né? Aí corri para Paracatu. Aí era só 3 médicos, o doutor Júlio Eduardo Perino estava operado de apêndice em Goiânia. Só tinha o doutor Bida trabalhando no hospital. Eu cheguei, dia 20, fiquei sozinho, o colega viajou. O que aconteceu nesse primeiro plantão? Madrugada, sem energia, fui chamado no hospital. Cheguei lá, era uma paciente com uma gravidez de risco, 7 meses mais ou menos. Lembra só da imagem dessa paciente numa maca, a barriguinha toda tensa, naquele exame não tinha ultrassom, era só a clínica, né? Resultado, indiquei uma cesárea para essa paciente, no escuro.
Peguei uma enfermeira, descia a Tiradentes para buscar o rapaz do motor estacionário. Aí fui buscar até Si, que é a enfermeira-chefe da casa do centro cirúrgico, morava ali onde o Magazine Luiza, tinha várias casinhas lá, morava lá. Busquei até Si. Fomos lá na rodoviária buscar a dona Aurora, que era doadora de sangue universal. Naquela época, a gente tinha que colher o sangue, era o médico, a enfermeira, vinha com anticoagulante, fazer transfusão. Resultado, tive que fazer a cesariana sozinha, fazer anestesia, só com a ajuda da enfermeira. Esse foi o primeiro dia de história por Purgatório. O passado, quer dizer, o pós-operatório desse paciente, fugiu da minha cabeça, mas a história ficou. Bom, o que era naquela época, o que era Porangatu? A cidade. Cidade pequena, sem energia, só da selva, não tinha asfalto, era até séries, de série para cá era só poeira. E na comunicação um correio antigo que tinha na Avenida Federal, levava 10 dias a carta chegar lá em Minas. Isso aí era a comunicação. Então, o Porangatu era isso, realmente não tinha uma estrutura ainda que tem hoje para ver o que está fornecendo. Então, eu tenho que resumir. Quer dizer, foi esse diploma, esse título, para me falar sobre o que é a medicina nessa época. Então, só tinha o hospital, atendia particular e SUS, e também atendia pelo Fundo Rural. Vocês sabem o que é Fundo Rural na saúde? Acho que ninguém sabe, né? Então, o Hospital São José atendia pelo SUS, pelo Fundo Rural. Eu era o diretor desse Fundo Rural. Esse Fundo Rural era para atender os funcionários dos fazendeiros. E para credenciar o hospital da região, eu tinha que ir lá fazer um levantamento para ver se podia credenciar aquele hospital pelo SUS. Credenciei em São Miguel, com dó. O senhor foi para o SUS? Né? São Miguel também foi pelo SUS? Né? O senhor foi para São Miguel? O senhor também trabalhou em São Miguel? Não, eu fui lá para credenciar o hospital pelo SUS, que existia nessa época. E por isso que eu era o diretor, que ninguém sabe essa história, era a pessoa que credenciava os hospitais. Era eu que credenciava esse hospital. Então, eu lembro desse hospital de Formoso, de São Miguel, e Trombas, que eu tive que credenciar na mapa, porque, tadinho, eu era pobre, mas parece que eu credenciei. Então, esse fural tinha centenas de guias que tinha todo mês, montar aqui e mandar para Goiânia. A dona Núbia, esposa, me ajudava muito naquelas guias. Então, essa é a assistência que Porangatu tinha de São José. Aí, quer dizer, foi chegando mais médico para trabalhar lá na Antônio Macedo. Na época tinha o doutor Rodrigo, Birajara Lopes Cansado, depois Arthur veio do Rio de Janeiro, ortopedista, depois veio Fadel, veio Chiguil, tudo da minha parte, Antônio Macedo, foi melhorando a assistência. Passados não sei quantos anos, criou Dom Bosco, criou o Samaritano, da doutora lá, criou o Humberto Samaritano, e criou a Policlínica. Então,
Aí foi melhorando a assistência, a medicina, a assistência médica em Porangatu, com a criação desses hospitais. Aí foi crescendo, porque foi aumentando os médicos e a assistência médica foi evoluindo. E, por último, o grande pulo do gato foi a criação do regional. O regional, para quem não sabe, ele foi criado, o Henrique Santino, governador de Goiás, criou 10 regionais em Goiás. E, nessa época, já tinha dividido o 10º regional para Gurupi. Ficaram 10 em Goiás. E, com a ajuda, essa bênção do Henrique Santino, também o deputado Carlos Rosenberg, filho do meu amigo João Gonçalves e Dona Edelce, era deputado estadual. Ele também fez força para criar. O hospital foi criado, então, dia 11 de junho de 1970. Durou 6 anos como estadual. E em 97 já passou para municipal. Olha a história. Em 93, mais ou menos, não sei quem me indicou, quem foram os médicos que foi para trabalhar no Regional da Sé. Um grupozinho do São José e um grupo do Dom Bosco. Eram uns 8, 10 médicos só, que foram para lá. Naquela época existia uma rixazinha entre os dois grupos, e foi todos lá para dentro do regional. O doutor aqui, fiel da balança, amigo de todo mundo, foi indicado a diretor clínico para conciliar com os dois grupos. Olha a história. Isso, em 94, 93, os colegas que existiam lá ainda entraram de greve, mês de julho de 94. Eu, diretor clínico, Joanito, diretor-geral, de plantão em Campinas Sul. Aí, para o hospital não fechar, eu fiquei 24 dias lá dentro do hospital, sozinho, para o hospital não fechar. Olha a história. No final de dia 24 de julho, o Joanito veio e terminou o hospital. Aí eu convenci todos os colegas que estavam de greve, voltaram para o hospital. Antônio Macedo, meu compadre, Carlos Martins, Tano Jorge, Blandina, parece que o doutor Wellington. Chiguilg, não sei se estava nesse lugar. Vai. Oi. Pode dar uma resumidinha aí, o pessoal quer ir para o coquetel. Tá. Agradece, faz agradecimento. Então, essa história. Dessa história do livro, criei 4 capítulos. O segundo capítulo eu participei da minha contribuição para Porangatu como presidente do sindicato e contribuí para trazer mais conterrâneos lá do Prata para cá. Está ali, ó. Doutor Giovanni. O Giovanni veio para cá. Depois trouxe mais um dentista, Paulo Mota, e um advogado, que é o doutor Francisco, que foi criado dentro de casa da minha fazenda. Isso consegui para Porangatu, para ajudar o desenvolvimento de Porangatu. Assinei um cheque branco para o meu colega lá na porta da igreja do Prata. Tinha esse informado, estava sem destino para onde ir. Né? Assinei o cheque na porta da igreja do Prata. Vai para Porangatu. Ele queria ir para Mato Grosso. Tirei de Mato Grosso e trazer para a história dele. Aí vieram esses outros. Aí, fora os conterrâneos, eu consegui trazer também para Porangatu, para crescer Porangatu, o Paulo do Criador e o Marcos. Eu era presidente do sindicato dessa época.
Bateu na porta de casa onde é do Chiquinho, era o Paulo. Atrás de informação, se tinha condições de eles virem para Porangatu. Olha que responsabilidade, menina. Um cara desconhecido da minha vida. O Giovanni tudo bem é conhecido, mas como é que eu vou dar um cheque em branco também para o Paulo, nessa época? Aí nessa época veio só o Paulo, o Marco do Veidão. Assinei um cheque branco também para o Paulo. Pode vir, porque a Porangatu tem espaço. Só tinha um veterinário na época. Aí chega o Paulo de mudança, veio de ônibus, pegou uma carroça e veio de carroça da rodoviária até na avenida, ficou numa pensão. Essa é a história do Paulo. Aí, o que é o resultado? Choveu, pronto. Então, criei também, quer dizer, uma história de vida do sindicato, que foi o presidente no sindicato daquela época. Não tinha um funcionário dentro do sindicato hoje, que é o cartão postal de Porangatu, né? Aí, foi para o regional. Então, o regional tem toda essa história de vida e a grande menina dos meus olhos foi o regional. Então, isso aí, quer dizer, fez mais ou menos a cidade, o que era Porangatu hoje. Então, isso é mais ou menos o que eu tinha de fazer a história. Agora, eu vou entrar na fase de agradecimentos. Primeiro, tenho que agradecer ao hospital, ao São José, que me trouxe para cá e resolveu ajudou a construir minha história. Depois, agradecer os colegas atuais que criaram o Dom Bosco e agradecer o regional, que foi a menina dos meus olhos, e convivi dentro de 20, 30 anos lá dentro do hospital, sem sair do hospital. Nunca saí. Faz a conta lá. Quem deu mais horas de plantão lá dentro do hospital foi esse doutor aqui. Eu acho que não tem outro sacudo que vai me passar a minha história. Entendeu? É verdade. O doutor doutor Olívio ali, quer dizer, ele também fez muitas horas, porque trabalhava comigo no plantão dele. Não, doutor Olívio? Bom, então, mais ou menos foi essa história. Então, estive todas no regional. Trabalhei 3 anos fazendo ambulatório. O hospital regional, naquela época, só tinha, era aberto para todo mundo chegar lá. Porta aberta. Dezembro, dia 28 de dezembro, no mandato do seu marido. O Olívio, dentro do hospital lá, atendemos 200 pacientes em 24 horas. E o Olívio tinha que sair ainda para ajudar lá dentro, cirurgia e parto. Isso dia 28, 200 pacientes. Dia 30, atendemos mais 180, 400 pacientes lá no regional e o doutor Olívio. Olha que história. Aí, aumentou demais, criou a triagem. Aí colocou aquela triagem para selecionar as equipes. Eu, mais velho, atingi todo mundo, muita amizade, muita coisa, então no plantão todo mundo ia
receita controlada, está lá o doutor ligado. Então, veio essa... Dá uma resumidinha aí, porque o pessoal está... Não, tá bom, vamos terminar. Não vamos para o final. Não, eu preciso fazer um agradecimento. Peraí, dá mais um tempo. Agradecer os colegas, o regional, todo mundo. Agradecer o pessoal, os ex-diretores do Sindicato Rural que fizeram o cartão postal de Porangatu. Isso, para mim, segundo, vai ser a igreja, a Lagoa, se depois você fizer completar a orla da Lagoa, né? Vira o segundo cartão postal. Né? Agradecer esses colegas, agradecer os hospitais de Santa Teresa Formoso, também lá também. E agradecer, por último, a minha família, a todos as pessoas, a minha família, agradecer a dona Nube, esposa da mãe dos meus filhos, a camada lá em casa, alimentando, estamos fazendo, e as colaboradores, agradecer a todos os médicos do regional e agradecer da porta até da cozinha, as pessoas do CHIV, a equipe de enfermagem foi a grande teve maior participação, né? E amizade, né? Então, vai agradecer essa prefeita. No ano 2012, o Ministério da Saúde criou Saúde em Casa. A Lusa foi a primeira a fazer o contrato dessa equipe multidisciplinar. Quer dizer, uma médica, umas enfermeiras, uma fisioterapeuta. E essa equipe, hoje, me ajuda, me dá assistência lá na minha casa. Que bênção, né? O grande problema que eu tive era quando tinha que trocar a solda da minha esposa. É a grande dificuldade. Hoje, a troca da solda é elas que faz para mim. De 15 dias a visita lá. Então, eu quero agradecer você, agradecer a essa equipe que faz parte da sociedade, a colega Fabiana, todas as enfermeiras que fazem parte dessa equipe multidisciplinar. Vai ficar muita homenagem ainda para falar, mas eu peço desculpa. Então, na próxima o senhor fala mais. Termino com a palavra amizade.